Fala aí pessoal, tudo bem? Anderson da Planejados, Anderson trazendo aqui mais um vídeo bacana aqui para vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer corte circular usando a tupia. Imagina que você quer fazer uma mesinha, algo que precise de um tampo redondo. Então eu vou te ensinar exatamente a fazer isso hoje. Então o vídeo vai ser um vídeo 3 em 1. Por que 3 em 1? Eu vou ensinar você a fazer o gabarito, para você usar a tupia. Eu vou mostrar para vocês como fazer o corte e depois eu vou ensinar vocês a fazer o fitamento. Por que ensinar a fazer o fitamento? Só para mostrar o detalhe da junção das duas extremidades da fita para que ela fique certinho. Tá? Então vão ser essas 3 dicas. Tudo num vídeo só, né? 3 em 1. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é fazer o corte do gabarito. Eu vou passar para vocês o que vocês precisam fazer, como que você vai fazer esse gabarito. E aí a gente vai montando junto e eu vou passando as orientações, beleza? Então bora lá. O que você vai usar aqui para fazer o seu gabarito, galera? Vocês vão usar aqui um MDF de 6 mm, um pedaço de MDF de 6 mm. E aí, qual medida que vocês vão fazer? Então vocês têm que imaginar o seguinte. Se eu quero fazer um tampo de 50 mm de diâmetro, eu preciso que esse meu gabarito tenha pelo menos aí 30. Né? Que é os 25, você vai marcar do ponto que você vai fixar o pino até a ponta da sua fresa e mais um pouquinho para você poder ter aonde fazer o furo de colocação desse pino. Isso tudo vocês vão entender quando eu for montar lá, tá? E qual é a largura que você vai precisar cortar esse gabarito? Pelo menos a largura da sua tupia. Né? Então você vem aqui, mede, né, a sua tupia, tá dando aqui 90, então eu vou cortar esse camarada aqui, eu vou estimar aqui uma medida, eu vou fazer um tampo aí eu quero 45 de diâmetro, mas eu vou fazer ela aqui com 50, né? Para eu poder fazer um tampo até praticamente de 1 metro aí de diâmetro. Então eu vou cortar ela aqui com 60 aproximadamente, esse gabaritozinho, e depois eu corto, ajusto aí para a largura de 90, e aí a gente passa para a segunda fase, que é como fazer a fixação do gabarito aqui na tupia e todas as recomendações de marcação, beleza? Então eu vou cortar aqui. Aqui eu vou estar medindo com a trena, porque eu estou refazendo essa minha mesa, e aí eu já tirei as escalas dela, né? Então pode ser que dê uma pequena diferença de 1 milímetro, meio milímetro, mas isso não vai causar o problema. Então como eu quero fazer com 50, eu vou cortar aqui uma réguazinha com 60 centímetros, né? Então tá aqui, pessoal, nosso gabaritozinho pronto, né? A primeira etapa dele pronta. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a marcação central aqui da linha de referência para a gente poder ter as distâncias, né? A gente pode fazer umas pré-marcações aqui. Aqui, ó, isso aqui é um que eu já tenho, né? Então vocês veem aqui que já tem pré-marcação no 100, 150, 200, 250. Aí você vai fazendo a marcação aonde você quiser. Tá? Então agora a gente vai fazer isso. Todas essas considerações aqui, a gente vai passar para esse camarada aqui e vou mostrar para vocês o passo a passo. Tá? Então beleza, galera. Feito o corte, qual o próximo passo?
você vai traçar uma linha central de referência aqui no seu gabarito, que é para justamente, como o nome diz, uma linha de referência. É nela que você vai se guiar para fazer todos os alinhamentos a partir de agora. Tanto o alinhamento da tupi aqui, né, do centro da tupia, quanto as marcações para você poder fazer as marcações da colocação do pino, tá? Então, beleza. Fizemos a marcação, né? Agora o próximo passo é fazer a furação, copiar essa furação da base da nossa peça. E aí você pode fazer de várias formas. Você pode simplesmente alinhar ela aqui. Ó, uma dica que eu dou é isso aqui, ó. Faz uma linha de referência no centro. Tá vendo aqui, ó? Uma linha de referência aqui no centro. E aí você coincide com a linha de referência que você traçou no seu gabarito. Independente se a linha ficou um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, como é uma linha de referência e você está fazendo tudo alinhado, não vai ter problema nenhum, tá? Não tem problema se ficar passando um pouquinho mais para um lado do que para o outro. Relaxa em relação a isso. Seguindo a referência da sua linha, vai ficar perfeito. Então você pode simplesmente vir aqui marcar e aí furar, ou você pode usar a própria placa como gabarito. Você usa uma broquinha do tamanho certinho da furação, vem aqui e fura. Eu estou fingindo aqui porque eu já furei, tá? Depois que eu marco, aí eu atravesso depois, né? Então, beleza, fizemos a furação aqui. Qual o próximo passo? O próximo passo é a gente fazer o rebaixo para a cabeça do parafuso. Aí você tem que pegar uma broca que você tenha, que atenda aqui o tamanho do parafuso, e fazer esse rebaixo. Galera, muito cuidado nessa hora por causa da espessura do MDF. Tá? Se você quiser usar um MDF mais grosso, você pode até usar, só que você vai ter que trocar os parafusos. Você vai ter que botar um parafuso maior, você vai perder curso, você vai perder a altura da broca, né, com isso. O MDF de 6 mm ele é até um pouquinho maior que a base de acrílico. Então dá para você fazer esse rebaixo com cuidado, né, faz aos pouquinhos, até chegar no ponto que o parafuso vai ficar todo dentro do MDF. Como é que eu costumo fazer? Eu vou furando aos pouquinhos, coloco o parafuso e vou passando uma pecinha aqui, né? A partir do momento que a peça passou sem ter nenhuma interferência da cabeça do parafuso, aí a profundidade do seu rebaixo já está ok. Uma outra dica que eu dou para vocês, né? Fizemos a linha de referência aqui de um lado, que a gente vai usar para fazer as marcações que a gente precisa, só que o parafuso, né, como a tupia vai ficar aqui em cima, o parafuso ele vai entrar por baixo. Então você tem que lembrar de fazer o rebaixo na parte oposta da marcação que você fez, tá? Então bora lá que eu vou fazer essa furação aqui. Só um detalhe aqui, pessoal, vocês vão ver que eu vou usar duas brocas para eu fazer essa furação. Por quê? Eu vou entrar com a broca de metal, né? Porque como eu já tenho um furo aberto aqui, a broca de metal é cônica, fica mais fácil dela autocentralizar. Faço uma entradinha e quando eu já tiver alguma paredezinha aqui fora, eu tiro, né? Porque essa parede vai servir como um gabaritozinho, um guia. E aí eu uso aquela broca para madeira, né, que tem aquela ponta fina, que ela tem o topo da broca reta. Então, como a gente tem uma parede muito fina aqui, se a gente furar todo ele, se a gente fizer o rebaixo todo ele com a broca de metal, né, vai ficar aquele ângulo no furo, pode ser que atravesse a peça. Enquanto que nessa broca de madeira, o final do furo vai ficar reto, tá? Eu dou só uma entradinha com essa e depois termino com a outra.
Agora aqui é trabalho de formiguinha, né? Você tem que ir aos pouquinhos. Tirou um pouquinho, encaixa o parafuso e passa uma peça. Ó, tá batendo ainda, tem que tirar mais um pouquinho. Tem que ser muito devagar, hein, galera? Eu não boto nem força na furadeira, porque às vezes a quina da broca entra e dá aquela puxada, né? Tá batendo um pouquinho. Um tico-tico ainda. Pronto, ó. Agora ele está passando sem bater na cabeça do parafuso. Aí você vai fazer isso para todos eles, beleza? Sempre com muito cuidado, que vocês vão observar que fica uma espessura bem pequenininha de MDF aqui. Então se você vacilar, você atravessa, beleza? Então faz esse procedimento aqui com muito cuidado. Então beleza, pessoal, nossa furação aqui já está feita. Esse é o processo um pouco demorado, você tem que, trabalho de formiguinha. Tem que furar um pouquinho, mete o parafuso, passa uma peça aqui para ver se não está arrastando. Tá batendo, tá tendo algum contato ainda entre o parafuso e essa peça que você está passando. Aí você tira o parafuso, rebaixa mais um pouquinho. Por que é importante fazer isso? Porque justamente essa parte, a cabeça do parafuso, é o lado que vai passar em cima da sua peça. Então, se o parafuso estiver passando para fora do MDF, você vai arranhar a sua peça. Beleza? Então, fizemos aqui a furação. Qual é o próximo passo? A gente precisa fazer o furo central aqui, né? Para isso, eu recomendo que você defina uma fresa que você vai usar para fazer todos esses cortes, porque o nosso gabarito vai ficar dimensionado, né? As marcações que nós faremos aqui vai usar como referência o diâmetro da sua fresa, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Porque imagina só, você faz todas as marcações com uma fresa de 8 mm, e aí depois você vai fazer o tampo com uma fresa de 10. Então você está acrescentando aí 2 milímetros no diâmetro, o que vai causar aí uma diminuição de 1 milímetro no raio, né? Porque você está usando uma fresa maior. Ao contrário que se você usar uma fresa menor, você vai estar cortando com uma medida e você vai estar tendo um resultado maior, né, de diâmetro maior, na proporção da metade da medida de diferença do diâmetro, né? Que daí a gente está considerando aí o aumento no raio, né? Então beleza, então eu tenho uma fresa aqui que eu gosto de usar, ela é de 8 mm, eu vou prender o gabarito aqui, eu vou recuar ela toda, né? Para fazer o furo inicial você tem que recuar ela toda, né? E aí você prende o gabarito, liga a tupia, vai avançando para ela fazer a furação na sua régua, né? E a partir daí eu vou mostrar para vocês como fazer as outras marcações. Beleza? Então vamos lá. Então tá aqui preso. Agora vamos atravessar a peça aqui. Olha aqui, pessoal, eu vou fazer de lado aqui para vocês verem, né? Não tem segredo. Você vai ligar a tupia, vai deixá-la frouxa aqui e você vai, né, aproximando aqui para fazer a furação. Fazer assim só para vocês verem, tá?
Então, beleza. Fez a furação? Depois que você fizer toda a regulagem, né? Depois que você traçar aqui já alguns pontos de referência, você pode inclusive alargar essa furação. Se você tiver uma fresa de 45, você pode botar aqui, você pode fazer vários furos com a furadeira, depois dar uma acertada na tico-tico, depois mete uma fresa sua maior para dar uma ajustada, né? Como eu fiz na outra, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó, tá vendo? Depois que eu fiz todas as minhas marcações que eu precisava, depois eu alarguei a furação, né? Vim com uma broquinha fina, fiz um monte de furo, tirei. Depois eu vim com uma fresa minha de 45 graus, eu fui aos poucos abrindo o furo. Beleza? Você pode fazer isso. Bora fazer as marcações. Então agora o que você vai precisar fazer? Agora você vai precisar soltar, né? Você vai precisar soltar a tupia da sua base, para a gente poder usar aqui a referência do furo que a gente acabou de fazer. Então você vai lá e solta ela, né? Agora eu vou trazer aqui para perto aqui para vocês verem. Então vamos lá. Então vocês estão vendo aqui, né? Tem a furação central. Como que vai funcionar o gabarito? Você vai ter algum pino aqui preso em algum lugar e aí você vai estar rotacionando a peça, né? A sua peça, o tampo que você está cortando, a parte de baixo, né? Você tem que considerar isso na hora de cortar, né? Se você tiver algum arranhão, alguma coisa na peça, você tem que considerar esse arranhão para a parte de baixo, porque não tem jeito. No centro da peça, o seu centro vai ter um furinho que é onde você vai encaixar o pino, para você usar de guia para você rotacionar o gabarito. E aí, qual vai ser a sua medida de referência de corte? Vai ser a parte interna aqui da fresa, né? Porque sua fresa vai estar passando aqui, então essa parte de dentro da fresa vai marcar, né? Vai ser o limite do seu diâmetro. Então, você usa essa marcação aqui, né? Você usa esse lado do corte da fresa como sua referência. Por isso que é importante você fazer essa marcação toda antes de alargar o furo. Senão você vai ter que ficar aí com o metro ou com a trena medindo ali, vendo mais ou menos onde é que é o centro da sua tupia. E aqui dessa forma é mais fácil, porque você já tem aqui uma linha de referência. Então você pode marcar aqui, ó. Pode marcar de 50 em 50 milímetros, de 10 em 10 milímetros, e aí depois que você tiver a referência, vamos dizer que você marcou de 50 em 50, então você vai marcar aqui 50, 100, 150, e aí se você for tirar a referência de se for querer cortar um diâmetro quebrado, né? Aí você usa, aí vai no olhômetro mesmo, aí você usa o centro dessas marcações que você já fez como referência. O que eu costumo fazer, galera? Eu costumo fazer algumas medidas aqui e eu só faço a furação quando eu vou usar, tá? Para não ficar com a régua toda furada. Então vamos lá. Então você pode vir aqui, ó, acerta aqui bem alinhado, né? Acerta aqui bem alinhado, vai dar uma diferençazinha, né? Sempre dá, não tem jeito, é assim mesmo. Mas vai ficar muito pertinho do perfeito. Então você alinha bem o metro aqui e vai fazendo as suas marcações, né? Ó, 50, 100, 150, 200.
Então, beleza. Fiz as marcações. Eu estou usando aqui uma caneta, um marcador permanente, né? Aí você pode vir aqui fazer aqui as marcações aqui de forma definitiva. Fez as marcações, se você quiser ter a referência, você pode escrever, né? 50, 100, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Então aqui você tem, né? Deixa eu afastar um pouquinho. Então aqui você tem o seu gabarito já marcado. Se você quiser, né, ir um pouco mais além, você pode colar um pouco aqui do lado aqui, né, uma fita métrica, né? Eu acho desnecessário, mas fica a critério de vocês. E esses pontos aqui que nós marcamos vai ser o centro das furações que nós vamos fazer. Tá? Então aqui você vai escolher a posição que você quer, você vai furar com uma broca, né? E ele vai ser o local do pino. O que eu uso como pino? Eu uso a própria broca, né? Eu pego uma broquinha, a mesma broca que eu fiz o furo aqui, né? Eu marco o centro da peça, faço o furo, solto a broca e encaixo a própria broca como pino, porque daí fica bem justinho. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Vamos lá. Então tá aqui, né? Vamos fazer agora a furação na peça. Eu já marquei aqui mais ou menos o centro dela, né? Essa aqui é uma peça irregular, é uma sobra que eu estou usando. Então você marca, você mede mais ou menos o centro dela, né? De forma que você consiga ter o seu recorte todo dentro da peça e faz um furo guia, tá? Aqui eu quero um diâmetro de 45, então eu preciso de 22,5. Então eu fiz a marcação aqui. Então eu vou fazer o furo aqui. Esse furo aqui, né, no gabarito, o furo no gabarito é furo passante, tá? Que daí ele vai apoiar aqui em cima, você vai colocar o pino, ele passa pelo gabarito e fica travado aqui na peça. Então o furo aqui você pode fazer passante. Fiz o furo aqui. Agora, galera, aqui ó, vou mostrar para vocês. Eu uso essa própria broca que eu usei para fazer a furação como pino guia. Eu encaixo ela aqui ao contrário, tá vendo? Ela fica bem justinha. E aí você vai usar, tua tupia vai estar aqui, aí você vai fazer o recorte girando, né, a tupia, e a própria broca é o seu pino guia. Beleza? Então vamos prender de novo ali. E bora fazer o corte. Então vamos lá, galera. Agora é hora de fazer o corte, né? Então você posicionou aqui a tupia, prendeu o gabarito nela, botou o pino guia. Você tem que fixar a peça. Você pode. Aqui eu fixei com parafuso, que eu estou aproveitando uma peça pequena. Se a sua peça for um pouquinho maior, você pode prender com grampo, né? O ideal é você deixar a peça presa, por quê? Para você ter... Eu gosto, né, de sempre apoiar a tupia e aqui eu vou girando o gabarito, né? Às vezes eu seguro até um pouco perto aqui do pino. Eu vou usando as duas mãos para poder fazer a rotação, até porque às vezes, ó, você pode ter interferência do fio aqui, você precisa da mão livre para poder tirar, né? Ao invés de você tiver com a mão ocupada aqui segurando o gabarito, você pode ter uma dificuldade. Então beleza, agora é a hora da sujeira, né? A gente vai ligar a tupia, vamos descer a fresa para ela pegar na peça e vamos fazer o primeiro rasgo.
Vou fazer o primeiro rasgo e depois eu passo como que você pode finalizar esse corte, tá? Então vamos lá. Vou dar uma limpadinha aqui, peraí. Então beleza, vocês estão vendo aqui o nosso corte aqui, feito já, né? Primeira passada, agora você vai descendo a fresa, passando, desce a fresa, passa. Quais são as opções que você tem para fazer esse recorte, né? Você pode ir passando essa fresa nela toda, até você recortar ela toda, né? Aí seria interessante ela estar com uma peça embaixo de sacrifício, porque quando você começar a cortar ela toda com essa peça, ela vai começar a soltar, e isso pode atrapalhar o seu corte, né? Imagina que você está cortando aqui, e quando você está aqui, esse lado aqui já está todo solto, né? Ela vai ter que estar um pouquinho suspensa para você não rasgar a sua mesa. Imagina que essa peça começa a soltar e pode atrapalhar, de repente, no acabamento, no final dá aquela quebrada. Então você pode meter uma outra peça de sacrifício por baixo, aí você consegue cortar ela toda com essa fresa. Uma outra opção é você cortar, né, praticamente tudo com essa fresa aqui. Depois você vem com a tico-tico mais próximo aqui do meio, né, no máximo até o meio, do meio para fora. Você vem recortando ela com a serra tico-tico. E aí depois você termina o acabamento com uma fresa rolamentada, né? Aí você inverte, o rolamento vai apoiar nessa parte certinha que você já cortou, e aí você faz o acabamento dela na fresa rolamentada. Então tem essa forma de você fazer também, que geralmente a que eu faço, tá? Então vamos continuar aqui. Agora aqui, pessoal, você vai ligar, vai descer mais um pouquinho a fresa e vai passar. Então aqui, pessoal, ele já tem aqui uma parede boa aqui para eu poder usar a fresa rolamentada. Então o que eu faço agora? Eu gosto de recortar com a tico-tico, depois eu inverto a peça e venho com a fresa rolamentada, finalizando aqui o acabamento, tá? Então bora lá. Aqui é só para você poder encaixar tico-tico, né? Então eu pego uma broca mais fina, faço 2 furos, faço a junção deles, agora eu vou recortando, né?
Então tá aqui, ó, nosso tampo, né? Aqui, ó, recortado, né? Aqui já tem um bom caminho aqui, uma boa espessura para a fresa rolamentada, mas se você quisesse, eu poderia ter abaixado um pouquinho mais aqui, tá? Aí fica a seu critério. O que eu faço agora? Agora, como a gente vai trabalhar com a fresa rolamentada e o rolamento é embaixo, eu tenho que colocar a parte superior, né, a parte de cima do tampo para cima, né? Aqui agora é importante você fixar, né? Eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho. Vou fixar dos dois lados, eu vou passar a fresa, depois eu inverto ele. Um pouquinho bagunçado aqui, pessoal. Acabei um serviço ontem e vim guardar as ferramentas hoje aqui e estou aproveitando para fazer o vídeo, né? Então aqui vamos tirar. Agora a gente não precisa mais do gabarito. Aí depois eu vou alargar aqui, né? Então agora você pode colocar de volta a sua base. Quando a fresa fica suja, pessoal, quando fica agarrado alguma coisa nela, eu gosto de limpar antes de guardar, né? Aí depois eu limpo, passo um hidrorrepelente, né? Um desengripante. Se tiver não ter problema de umidade, né? De você perder o fio a fiação da broca, né? Da fresa, eu gosto de fazer assim. Agora é a hora da sujeira, né, galera? Você vai regular aqui a altura do rolamento, né, tá? Da tua fresa, para pegar na parte que já foi usinada. E aí você vai desbastando, né? Então beleza, nosso corte está pronto, né? O que você tem que tomar cuidado nessa hora que você está passando a tupi? Você tem que tomar cuidado para você não dar uma inclinada nela para dentro, né? Porque nesse caso aqui, esse aqui é o tampo, parte do tampo superior. Então se eu estiver passando aqui, der uma inclinadinha, ele vai dar uma comidinha torta aqui, depois vai ter que fazer um remendozinho com a massa, alguma coisa, né? Então tá aqui nosso tampo pronto, redondinho, fresazinha boa, eu gosto de usar a fresa da Freud, né? Então tá aqui, ó, bem acabadinho. Ó. E uma peça que ia ser jogado fora, né? Que era um recorte de um forno embutido. Virou uma mesa de uma cliente, né? Que ela tinha um tampozinho, uma mesinha. Agora eu vou botar o pezinho que está aí guardado aqui, né? Eu vou fitar primeiro. E aí virou, né, uma mesinha. Então, galera, então aqui a gente finalizou a parte de corte. Passamos pela parte do gabarito, como fazer a régua, né? O seu gabarito para corte. Aqui eu mostrei como que você pode fazer o corte, é uma possibilidade, é como eu gosto de fazer, né? E agora vamos fazer o fitamento. Eu vou mostrar para vocês justamente como que faz a emenda, né, da fita aqui para ela ficar certinho. Beleza? Me pó. Então vamos lá. Então agora, pessoal, vamos fazer o nosso fitamento, tá?
Qual é o grande macete que você precisa saber para quando você precisa fazer união de fita de borda para poder fazer o corte certinho no meio? É você usar um pedacinho de plástico, né? Você pega um pedacinho de plástico limpo, isento de poeira, você vai colocar ele no seu ponto inicial aqui do fitamento, tá? E aí você passa a fita. Por que você faz isso? Para justamente nessa parte aqui, que vai ter sobra tanto para um lado quanto para o outro, a fita não vai estar colada no MDF. Então você consegue fazer o corte, tirar os pedaços excedentes, depois você tira o plástico e faz a junção das fitas. Então você coloca um pedaço aí, né, por cima do plástico e procede o fitamento normal da sua peça. O que você vai fazer agora aqui, galera? Você está aqui com um MDF por cima do outro, plástico aqui impedindo do MDF, da fita colar no MDF. Você vai escolher um ponto aqui onde você tem certeza que tem cola nas duas fitas, vai colocar o estilete e você vem com o martelo batendo com cuidado aqui para cortar as fitas. Por quê? Você vai cortar as duas fitas no mesmo local. Aqui, tá vendo? Cortou as duas fitas, o que você vai fazer agora? Agora você vai tirar o plástico e vai fazer a colagem das fitas. Tá vendo aqui, ó? Aí você tem a junção aqui, ó, perfeita da fita, tá vendo aqui? Deixa eu ver que tá embaçando. Tá vendo aqui, ó? Junção da fita tá aqui e você tem a junção perfeita das duas partes da fita de borda. Agora é só você refilar e tá pronto. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Foi um vídeo 3 em 1, não é shampoo, né? Mas é 3 em 1. Por quê? Recapitulando, o que a gente viu? A gente viu a construção do gabarito, né? Nós vimos a parte de execução do corte redondo e agora o detalhe do fechamento do fitamento. O fitamento você faz normal, né? Fitamento manual, 2 demãos de cola de contato no MDF, uma demão de cola de contato na fita. Você faz a colagem com aquele detalhe de colocar o plástico no início, onde você vai encostar, né? Esse aqui é o início e o final, né? Onde você vai ter a emenda da fita de borda. Para quê? Para você poder fazer o corte sem estar o MDF colado, sem estar a fita de borda colada no MDF. Beleza? Faz o corte, vai com o estilete, vai batendo com cuidado. Cuidado para não tirar o estilete, porque depois você pode reposicionar ele de forma incorreta e o corte não ficar legal. Vocês viram que ali que o corte ficou certinho. Apesar de eu ter tirado, né? Porque quando eu bati e marcou bem a fita, eu consegui reposicionar na mesma posição. O ideal é não tirar o estilete, é você fazer o procedimento do início ao fim. Aqui eu fiquei um pouco com receio aqui de ficar batendo muito aqui na mesa e a mesa ficar balançando e o vídeo ficar balançando por causa do pezinho que está faltando aqui. E aí você consegue, né, fazer o corte, levanta, tira o plástico, depois você junta as duas partes das fitas certinha uma na outra e a emenda fica perfeita. Então é isso aí, galera. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, né? Um vídeo 3 em 1, ficou um pouco longo, mas é o conhecimento do início ao fim, que é o que eu gosto de fazer. Não é só mostrar de longe, eu gosto de mostrar no detalhe como que você faz para você entender as facilidades e as possíveis dificuldades que você possa ter no processo, tá? Vocês viram que não é complicado, é questão de prática, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí.
e eu te vejo no próximo vídeo.